Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 7 de maio de 2022. Sejam todos bem-vindos. Shabbat Shalom. Meus amigos, hoje e amanhã, provavelmente, a grande mídia ou as plataformas de mídia se ocuparão, claro, do dia da vitória, a lembrança da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Hoje, no entanto, o que a grande mídia está destacando é a apreensão de um luxuoso iate na Itália. O iate custa, dizem, a bagatela de 700 milhões de dólares, um pouco mais. Disse também que o iate pertence a Vladimir Putin, mas oficialmente está no nome de Eduard Judainatov, que foi presidente da Rosneft, a empresa estatal russa do petróleo. Não se sabe exatamente se pertence a Vladimir Putin ou não. Seja como for, é sim uma grande apreensão, mas não tão importante a ponto de eclipsar o momento em que vivemos. E o momento em que vivemos é bastante preocupante lá para a terra do tio Sam. Pelo menos quem diz isso é Mike Adams, do Natural News. Ele hoje apresentou um artigo com uma teoria segundo a qual a China está só esperando o momento certo para derrotar os Estados Unidos. Na teoria de Mike Adams, os Estados Unidos estão super enfraquecidos por terem enviado toneladas de dinheiro para a Ucrânia e toneladas de armamentos do seu próprio exército, ou seja, da sua própria defesa. Bem, a teoria tem sentido porque imaginemos o seguinte: a China nunca esteve tão próxima de tornar-se a hegemonia econômica do século XXI. Por outro lado, a China também nunca escondeu de ninguém que sua pretensão é, sim, aniquilar os Estados Unidos. O mundo hoje vive uma grande convulsão de saúde pública, por exemplo, todo mundo sabe. E desde a guerra da Ucrânia, a grande carestia ou inflação que poderia eventualmente assolar apenas os países em guerra espalha-se pelo mundo, porque tudo está ligado nesse mundo globalista. A China, no entanto, parece manter-se confortavelmente posicionada enquanto Ocidente e Rússia se envolvem numa guerra sem fim. Digo os Estados Unidos, porque os Estados Unidos arrumaram uma treta com a China, com a Rússia por procuração. São os ucranianos que estão lutando pelos Estados Unidos contra a Rússia, mas isso é outra história. Eu venho falando nisso neste canal já há algum tempo. A China, por outro lado, observa que os Estados Unidos estão se desfazendo de seu arsenal de defesa. E isso quer dizer que, mantendo-se numa posição confortável, pode esperar o momento certo para finalmente atacar os Estados Unidos, se esta é de fato a sua intenção. Acontece que existe um ponto aí que não foi muito bem explicado. Por que os Estados Unidos estariam se enfraquecendo tanto a ponto de permitir, num futuro não muito distante, a hegemonia da China sobre o país do tio Sam? Porque, claro, na teoria de Mike Adams, os Estados Unidos têm um grande inimigo interno que se manifestou de modo mais claro em Barack Obama, um títere do globalismo. Barack Obama chegou ao poder com a intenção de destruir os Estados Unidos por dentro, segundo Mike Adams. Ele até cita alguns dos elementos empregados por Obama para destruir a América desde janeiro de 2009. Ele diz o seguinte, rapidamente, um resumo do governo Obama. Os ataques à América que foram travados com a ajuda de Obama incluem guerra cultural, divisão racial, censura extrema, guerra econômica,
emburrecimento da educação pública, esforços de despovoamento, expurgo de conservadores das Forças Armadas, e ele cita mais 2 itens aqui que eu não posso comentar no canal. Bem, ocorre que para Adams, Obama, que é um títere dos globalistas, é de fato quem manda na Casa Branca, porque Biden seria apenas um dos seus serviçais. E Biden, então, estaria dando sequência ao desmantelamento da América ao, por exemplo, deixar no Afeganistão equipamentos militares na ordem de 10 bilhões de dólares, que incluem drones, softwares de inteligência, ou melhor, hardwares de inteligência, aeronaves, blindados e armas convencionais, enfim, e armas de artilharia. Enfim, começou ali, parece, um desmanche da Força de Defesa do Pentágono. Acontece que, não satisfeito em deixar 10 bilhões em armas para o Afeganistão, ou seja, em deixar também tecnologia de defesa para os inimigos da América, Adams diz que esta guerra dos Estados Unidos com a Rússia por procuração foi também uma forma dos Estados Unidos desfazerem-se do restante de seu próprio armamento de defesa. De fato, Biden já enviou bilhões de dólares para a Ucrânia, coisa que a grande mídia não diz. E desses bilhões, muitos milhões são, sim, em armamentos, ou quase a maioria, a totalidade desse bilhão, pelo menos. Pois é, acontece que o Pentágono, numa matéria publicada hoje na Eurasia Review, ou seja, do outro lado do mundo, bastante distante de Mike Adams, confirma a teoria de Mike Adams. Eu estou aqui na Eurasia Review, numa matéria assinada por Jim Garamone, da Dodd News, que diz o seguinte, vou ler um trecho da matéria. Os Estados Unidos estão usando vários veículos de financiamento diferentes para enviar armas e munições para a Ucrânia após a invasão russa do país em 24 de fevereiro. Uma conta da Iniciativa da Assistência à Segurança da Ucrânia, iniciativa de necessidade americana, segundo o Pentágono, os Estados Unidos já enviaram, entre os milhões de dólares em armamento, uma grande quantidade em itens curiosos, diz a matéria, 61,4 milhões foram enviados em equipamento de comunicação para a Ucrânia. Vou repetir, 61 milhões foram enviados em equipamentos de comunicação, só em equipamentos de comunicação. Imagine o resto, não é mesmo? Mas diz mais, a matéria diz também que outros 19,7 milhões foram para veículos aéreos não tripulados Puma, ou seja, para drones. 17,8 milhões para veículos aéreos não tripulados Switchblade. Bem, segundo a matéria do Eurasia Review, nem tudo é apenas sistema de armas e munições. Sobre o programa, o Departamento de Defesa enviou 2 milhões de binóculos para a Ucrânia, 1,2 milhão em refeições e rações prontas para consumo e quase 5 milhões, 4,9 milhão, em suprimentos médicos. Tudo isso segundo o Pentágono, pois, diz a matéria, a intensidade do conflito da Rússia com a Ucrânia exigiu uma posição dos Estados Unidos. Quem disse isso foi William LaPlante, subsecretário de Defesa para Aquisição e Manutenção
da Força de Defesa norte-americana. Ele disse que a necessidade realmente supera qualquer coisa que vimos na memória recente, fecha aspas. Bem, isso de certo modo é sim uma confirmação de que a teoria de Mike Adams está certa, mas, ou seja, que os Estados Unidos estão esgotando o seu estoque de armamentos, principalmente de defesa. Estão tirando das Forças Armadas da América e enviando para a Ucrânia. Mas quem de fato deu a pista de que os Estados Unidos estão esgotando-se de suas defesas, tanto econômicas quanto militares, foi o próprio Joe Biden, o abilolado Biden. Numa matéria bem curtinha da RT News, lemos hoje o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Biden, anunciou ontem, sexta-feira, um novo pacote de ajuda militar enviado à Ucrânia. A matéria não diz quanto, mas passa um pouco de 100 milhões de dólares, o que é quase hoje uma bagatela. Acontece que Biden diz o seguinte: nós não podemos enviar mais muito dinheiro, sabe como é que é? Estamos ficando esgotados. No âmbito desse fornecimento, o Washington entregará a Kiev munições de artilharia adicionais, radares e outros equipamentos. Biden, no entanto, prestem atenção, destacou com esse novo anúncio que o seu governo está quase esgotado em termos de financiamento que pode ser usado para enviar assistência de segurança. Abre aspas, palavra de Biden. Para que a Ucrânia tenha sucesso nessa próxima fase da guerra, seus parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos, devem continuar a demonstrar nossa unidade e determinação em manter a situação em que armas e munições fluam para a Ucrânia sem interrupção. Fornecer o financiamento para fortalecer a Ucrânia no campo de batalha e na mesa de negociações é imprescindível, inegociável. Pois bem, agora voltemos aqui um pouquinho para a teoria de Mike Adams. Se os Estados Unidos estão se livrando de seu armamento, bem, podemos considerar que não ficará enfraquecido do dia para a noite, porque de fato trata-se da nação mais forte, belicamente falando, do mundo. No entanto, é preciso ver que o outro lado, ou seja, a Rússia, tem um super arsenal de guerra hoje. Deste super arsenal, cita Mike Adams alguns itens, como, por exemplo, mísseis de cruzeiro hipersônicos, impossíveis hoje para a OTAN bloquear ou parar. Esses mísseis normalmente carregam explosivos cinéticos. Bombas termobáricas. Bomba termobárica é aquela que destrói, pela pressão do ar, o corpo humano em segundos. Ela não afeta bunkers e blindados, mas destrói uma grande população rapidamente de forma muito cruel. Bem, a Rússia possui essas armas. Elas são consideradas hoje por muitos especialistas como bombas atômicas. Elas têm o efeito de uma bomba atômica, porém sem a irradiação. Bombas termobáricas, bombas antipessoal altamente eficazes que podem destruir um grande número de pessoas. Porém, como disse, não liberam radiação. Armas EMP, de pulso magnético. Segundo Mike Adams, a Rússia tem muitas dessas armas que, uma vez atingindo o alvo, podem levar o alvo ao século XIX, porque, claro, ficaria sem energia elétrica. E aí que vem o perigo, porque muitas usinas nucleares, nesse caso, parariam de funcionar ou de refrescar, por assim dizer, os seus reatores, o que poderia causar novos efeitos Chernobyl, uma vez disparados em alvos que contenham usinas nucleares. Também, claro, não poderia ficar de fora armas nucleares.
Essas sim liberam radiação ou radioatividade. Muito bem, se a Rússia tem todo esse arsenal e os Estados Unidos parece vai se desfazendo de tudo para fortalecer a Ucrânia, mas aqui é preciso colocar muitas aspas, na verdade são os Estados Unidos que estão na linha de frente, e também, atenção, a Polônia. É claro que em algum momento, já que os dois lados se provocam como se não houvesse amanhã, haverá sim um grande conflito. E aí é que vem a história da China. Ela, por enquanto, é só um espectador nesse teatro de horrores. Assim que dois países gigantescos belicamente se destruírem, Estados Unidos e Rússia, a China tomará conta do pedaço. Enfim, essa é a teoria de Mike Adams. Acontece que lá na América, muita gente não entende como e por que americanos pensariam em destruir o próprio país. Aliás, muita gente aqui também não entende essa questão. Como assim? O presidente Obama e agora Biden querem destruir a América? Por quê? Bem, aí é preciso que voltemos um pouco no tempo. Os Estados Unidos poderiam ter derrotado a China de Mao Tse-tung durante a Guerra da Coreia. Acontece que os Estados Unidos pararam com sua iniciativa militar que visava entrar em território chinês. Poderia ter entrado também pelo Vietnã do Norte no mesmo tempo e no mesmo período. Mao não era tão forte assim, embora fosse Mao. Acontece que os Estados Unidos, ou pelo menos a parte globalista americana, via o modelo do regime chinês com muita simpatia, onde o Estado manda em tudo, sem liberdades civis. Bem, não é preciso lembrar, Mao, quando deixou este mundo, deixou também um saldo de 80 milhões de chineses mortos, na sua tentativa de limpar totalmente o país de dissidentes do comunismo, por assim dizer. Isso agradou e muitos globalistas a ponto de que a China foi eleita a menina dos olhos a se tornar uma potência nos anos 80, 90 e 2000. E aconteceu, de fato, a China se tornou um modelo econômico porque os globalistas despejaram lá bilhões e bilhões de dólares e tornaram a China um parque industrial. Bem, acontece que tudo isso visava também a destruição da América, e é aqui que vem o X da questão. Os globalistas querem dominar o mundo sem resistência, daí é preciso tirar todo e qualquer poder do pacato cidadão ou da população civil. Nesse caso, o empecilho não são os Estados Unidos propriamente, mas a Constituição norte-americana. Quando os direitos civis são atropelados ou esmagados em qualquer lugar do mundo, os insatisfeitos usam sempre como parâmetro para medir o tamanho da ditadura ou da censura ou da perseguição a própria Constituição norte-americana. Ela é um padrão para a liberdade de expressão, por exemplo, para a livre iniciativa, etc. e tal. E é ela que precisa ser destruída. Compreende-se, quem quer dominar o mundo hegemonicamente não pode conviver com a Constituição norte-americana. Ela é antagônica a todo e qualquer projeto de dominação global. Daí porque os globalistas entenderam que era preciso destruir a Constituição norte-americana, mesmo que para isso tivessem que destruir a América. Eles estão de boa, porque afinal apostaram suas fichas na China. E a China agora também está de boa, porque parece apostou as suas fichas num grande conflito entre Estados Unidos e Rússia. Essa história rende e muito. Eu vou ficando por aqui. Amanhã mais um estudo de profecias. Não perca se você é membro do canal. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Assim você está dizendo ao YouTube que o nosso canal tem uma certa relevância. Até depois.